Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz em parceria com a Gazeta do Povo e hoje o assunto dessa semana é marketing digital. Dizem as más línguas que não é só sobre vender cursos, forma de lançamento, essas paradas, que também dá pra fazer marketing digital além da bolha do forma de lançamento, né? E acho que essa galera que tá aqui hoje sabe um pouquinho desse assunto. A gente tá com o Rusemar Reis, que é CFO e membro do conselho da Gegafly Network, uma holding independente de marketing digital considerada uma das principais empresas digitais da América Latina. E também é muito famosa aí pelos seus clientes. Os caras têm uns clientes pequenos, né? Estão começando agora, estão aprendendo com o mercado aí. Alguns nomezinhos que talvez você tenha ouvido falar já. Avan, Madeiro, Americanas, Mercado Livre e uma porrada de galera. Então, vamos aprender hoje aqui um pouquinho, principalmente do business, né? Porque tem muita gente que fala que a agência não dá dinheiro, cara. Hoje vamos aprender com o CFO de uma das grandes aqui, né? E tem muita gente que também não entende muito bem como é que funciona, de fato, por os bastidores de uma grande agência como a Gegafly. Então, seja bem-vindo, Rusemar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho mais sobre se a agência dá dinheiro mesmo, se não dá dinheiro. Será? O que está acontecendo no mundo de agências, o que os clientes estão buscando. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Para onde vão, de onde vem, onde se esconde os marqueteiros que ganham dinheiro nesse país, né? É isso aí. E também estamos com o Guilherme Barbosa, que hoje ele vai aprender o que tem que fazer para não perder os seus talentos para a turminha da Gegafly. Não, já. Porque eu já sei que a Gegafly gosta, cara, de contratar. Os caras têm umas 200 pessoas lá já hoje. E eles são famosos, até tiraram o título. O povo gosta de trabalhar na Gegafly. Não é que a gente gosta de contratar, o povo gosta de trabalhar na Gegafly. O que o cara tá fazendo, mano. Eles são headhunters, né, velho? Eles vão em cima, né? Mas aqui tá garantido. Fiz uma aquisição de uma mesa de ping-pong agora, não tira mais. Não tira mais. Tem que botar mais puff, mano. Acho que esse é o segredo. Vou ter que fazer alguma outra coisa. Já vamos fazer um desafio aqui de fazer um campeonato de ping-pong, juntar as duas agências aí pra gente ver quem é que sai melhor. Boa, né? Quem ganhar fica com os melhores. Vou fazer uma brincadeira. Cara, a gente tem uma porrada de dúvida até porque, né, o nosso background aqui também da TreeMind é de agência, então a gente tem vários assuntos que a gente quer entrar. Mas assim, eu queria entender um pouquinho melhor da tua história, porque você já foi CEO de empresa, já passou por vários grupos, assim, de forma bem sucinta, porque o principal foco é alguns assuntos aqui que a gente quer aprender contigo, mas conta um pouquinho para quem não te conhece, um pouquinho da história do Rusemar. Nossa, minha trajetória ela é longa, porque né? dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro enorme sobre isso. E é curioso. Mas enfim, né, eu comecei trabalhando em banco, na verdade, então desde a época do Bamerindos ainda, entrei para ser bancário e fui tomando gosto por outros assuntos que não eram totalmente só vinculados a banco, como tecnologia, como marketing, e fui crescendo dentro da própria estrutura ali do banco. Nas áreas de tecnologia, então passei 10 anos liderando equipes de tecnologia. Depois disso veio a tal da internet, que o pessoal não sabia exatamente o que era, então eu sou dessa época, onde a gente não sabia o que era a internet. E aí começamos a entender um pouco daquilo e vimos a necessidade de começar a investir mais nisso. E foi onde eu estava em tecnologia, mas caí no mundo da internet. A internet depois foi parar dentro do marketing também, com mídia digital e tudo mais. E eu passei por todo esse processo, liderando equipes em toda essa transformação. Saindo do banco, já apaixonado pela essa área de marketing, mas com todo o background financeiro e também de tecnologia. Então eu conseguia contribuir muito nesse processo, principalmente junto às agências, que não tinham uma visão de como que eu trabalho com clientes, por exemplo, de um porte, que já na época já era um HSBC, ou um Boticário, ou clientes gigantes que precisavam entender como funcionava a mídia digital e ainda estava todo mundo ali tateando. Então, entrei de cabeça nesse mundo de agências. Fui convidado a fazer parte de uma agência. Essa agência foi vendida para um grande grupo, que é o grupo da UPP. Esse grupo hoje é o maior grupo de marketing no mundo. Tem a maior concentração de agências da UPP. Da UPP? É um dos quatro grandes grupos, né? Que domina esse mercado. Nessa época já participava das aquisições, da parte de M&A ali? Já, primeiramente como vendedor, né? Vendendo uma operação. Pro grupo lá. Vendemos a empresa para o grupo e dentro do grupo eu comecei a tomar parte dessa equipe que ficava responsável pelas aquisições do grupo. Então eu analisava números, analisava tudo que precisava ser analisado e trazia isso uma visão para dentro do grupo de como a gente podia
né, fazer aquela aquisição ou fazer uma oferta para determinados segmentos que naquele momento a gente entendia eram necessários ser acomodados dentro do grupo. Esse grupo, até para entender a visão deles para a aquisição da agência, né? Eu percebo assim, de forma bem leiga, né? Que o valuation de uma agência, ela é muito incerto, porque assim, o ativo, ele não é recorrente em regra ali, né? Você tem um contrato, mas o cliente muitas vezes é por demanda e tudo mais. E muito da propriedade acaba não sendo tua, é do cliente, né? O que normalmente um cara desse mais vê numa agência, ou melhor, o que diferencia uma agência da outra para ele adquirir, no caso dessa experiência que você teve, né? O mundo de aquisição, principalmente agências, ele é muito dinâmico. Por exemplo, naquela época, os grandes grupos estavam atrás de agências digitais, porque eram só grupos tradicionais que não sabiam fazer o mundo digital explodindo, eles sem saber como aquilo, né, podia ser tratado. Então, vamos adquirir operações de especialistas, pessoas que já entendam desse mercado. E tudo começou lá comprando mídia no cartão mesmo. Assim, então, comprava lá do Google no cartão e entregava mídia aqui no Brasil. O Google não estava nem no Brasil ainda. Sim. Como que era isso? Você tinha que comprar mídia, comprava com cartão de crédito. E entregava a mídia e o Google nem escritório no Brasil tinha. É como se não existisse o Google Ads que tem hoje, assim. Você tinha que sim, entrar lá, aí pagar. Já tinha usuários brasileiros no Google, mas você não tinha como comprar em real. O Google não emitia, tanto que não faz muito tempo que ele emite nota com o CNPJ aqui de São Paulo, acho que é a sede, sei lá, de Brasil, assim, Brasil, sabe? A nota não existia, né, praticamente, não era aceito aqui pro ponto de vista fiscal, né? Então, assim, ainda era tudo muito embrionário, não se sabia como... Não existia nem Facebook na época, não. As coisas foram acontecendo, né? E sim, você vai inserindo novas formas de trabalhar conforme as redes sociais vão se comportando, conforme o comportamento do teu usuário final vai mudando. Que ano que era isso, só para ter um contexto? Isso foi em 2010. 2010. Então, você imagina, são 12 anos atrás, então é muito tempo. E aí esse grande grupo via a necessidade de ter uma agência digital e fez a aquisição então chamava mídia digital. Aí o primeiro trabalho já, quando fez a aquisição, o grupo da UPP comprou a mídia digital, inseriu a mídia digital dentro da família da JWT, que também era uma agência extremamente tradicional. Uma das missões primeiro foi acomodar dentro de uma outra agência que existia dentro do grupo, que era a RMG Connect. Essa RMG Connect, ela já foi, então, o primeiro trabalho que nós tivemos foi juntar as duas. Então, foi a primeira fusão ali que eu participei e tive a oportunidade de conduzir. Tenso, né? Sim, porque são lideranças, você tem que fazer escolhas de lideranças, processos, pessoas, então é um trabalho... Sobreposição de função, tem que... Você sabe um negócio que eu estou pensando aqui, porque eu conheço um pouquinho daquele tempo por contratar, tinha outro negócio que contratava essas empresas, e era um mercado... Era muito mais glamuroso, me parece, assim, né? Sabe, tinha uma empresa chamada Mega, aqui em Curitiba, era uma grandona. Era a mídia tradicional, assim, né? De lá para cá, o que mudou? Assim, era mais difícil, de fato? Porque era muito mais... Não sei se você está falando da Mega Mídia, mas a Mega Mídia, ela até hoje... Mas ela tem um foco... Dom Pedro, exatamente, tem um foco muito, muito grande, principalmente no varejo. Sim. E até hoje eles são gigantes nesse aspecto. Então, o que a gente vê muito do mercado é isso. Tem algumas agências que são generalistas e tentam atender todo e qualquer tipo de cliente, e outras mais especialistas. Então a gente vê muito isso, e isso não mudou até hoje. Até hoje ainda é assim. Algumas agências estão tendo mais sucesso na especialidade e outras mais sendo generalistas. Mas assim, voltando lá naquele momento, né, que começou todo aquele processo ali de consolidação, é um processo que começou lá atrás e continua acontecendo até hoje. Então, de lá para cá, eu participei de vários processos junto com a WPP, de compra, de avaliação das empresas, de integração dentro do grupo, que esse talvez seja o maior desafio numa fusão ou numa aquisição, é a integração. Como é que você faz esse processo de integração funcionar para que todo mundo consiga acomodar a sua cultura, acomodar os seus interesses, entender que aquela fusão veio para somar, e a gente sempre... usa a continha, né, de 1 mais 1 tem que no mínimo ser 3, mas se for 5 melhor ainda. Né? Porque não pode ser 1 mais 1, não pode ser 2, senão não faz sentido. Senão eu faço sozinho aqui, né? Exatamente. Então continua cada um na sua e aferindo resultados, cada um dentro do seu contexto. Tem alguma bandeira vermelha, assim, mais por experiência, assim, que você fala, puta, quando eu vejo essa bandeira aqui, tipo, já sei que não vai integrar, assim, quando você está olhando a cultura. O que você olha? Se tem alguma coisa que é no feeling, que você pega no local, na energia, assim, ou não? Cara, eu acho que é ping-pong, essas não, mas bandeira vermelha... mas tem uma questão de cultura mesmo que às vezes é beira o assédio. Isso é uma coisa que daí
aí fuja disso, porque você Como não assim? vai conseguir. Por exemplo, a gente visitava algumas agências onde você tinha o Deus e todo mundo servia o Deus. Então, Era um culto ao isso CEO. não nos atraía em nenhum momento. Sim. Porque quem você ia comprar? Você ia comprar o Deus. Se um belo dia esse Deus cansasse e saísse, virava em Tivesse nada. meio gripado, não E fora curtisse que mais. todo mundo, né, tinha um medo do Deus. Ele é gerenciado através do medo. Então é aquele dono de empresa Gestão através do que medo é bate ótimo, na né? mesa, que exige coisas, que trata as pessoas mal, acha que todo mundo tem que estar ali para só servir ele. E o negócio ele tem que ser muito maior do que o dono da agência. E infelizmente esse negócio ele só funciona dessa forma, provavelmente, né? Porque a própria Foi cultura assim. da empresa foi moldada em volta Foi moldado dessa em volta personalidade, disso. né? Exatamente Daí isso. você tira essa peça, raramente os negócios se perpetuam ali, né? Normalmente nem liderança tem num negócio desse, né? O cara centraliza demais, esse tipo de coisa, né? E quando acontece de haver um processo de fusão ou aquisição, né, que a gente chama de M&A, que é o termo em inglês, e você tem um problema como esse, fatalmente você vai ter ou as pessoas querendo achar novas funções quando vai para um grande grupo, então ele fala, é minha chance de sair debaixo desse guarda-chuva aqui que não me permite crescer, não permite ser ninguém. Ou ele mesmo começa a demonstrar resistência com relação ao método muito mais de governança empresarial. Os grandes grupos têm uma governança empresarial muito forte, né? Eu costumo dizer que quando eu fiz parte do grupo da UPP é um grupo de agência, mas ele na verdade tem uma governança comparada a qualquer banco, ou qualquer agente financeiro, ou qualquer empresa de grande porte. Então, não é assim que é agência e tudo bem, só tem os malucão lá. Não é. É uma coisa muito séria. Né? É muito sério. Então, às vezes tem caras essa de gravata imagem, lá né? também, né? Exatamente. É os caras de Os caras gravata que aqui. fazem dinheiro, né? Aí exatamente vem o ponto, né? Como é que você faz de dinheiro? Não é sendo um loucão e fazendo tudo não é na na sala de louca. brainstorming que se faz dinheiro, né? Não. Né? Você tem que pensar como que você faz a tua precificação, como você calcula os impactos dos teus custos dentro da operação. E aí tem pessoas que estão lá só para fazer isso. Que nem sempre são as pessoas mais vistas no mercado, que podem, né? Tá ali a todo momento sendo com o ego massageado por toda essa mídia, né? Que às vezes tem em cima daquele cara que representa mais a empresa. E né? até para entender Que é o assim, criativo, né? o crescimento da empresa. Hoje, tua posição, né? Depois eu quero que você termine ainda a tua linha do tempo ali, mas nesse momento que você estava ali, em que momento que a agência, ou para a empresa em geral, faz sentido começar aquisições, assim? Porque tem uma grande diferença, né, entre o crescimento orgânico da empresa e esse crescimento inorgânico, né, que você faz via aquisições, né? Qual que é a lógica por trás, assim, de falar, não, cara, mesmo num ticket baixo já faz sentido, tem uma regra do jogo, a partir daqui faz sentido, como é que você vê isso? Eu vou falar dos dois lados da moeda. Então, tanto do lado comprador quanto do lado de quem está vendendo uma agência ou uma operação de marketing. Para quem está comprando, se ele tiver que montar algo que hoje ele não faz parte do portfólio dele e ele vai ter um esforço gigantesco para montar aquilo, muitas vezes não sabendo fazer direito, e ainda tendo que concorrer com os outros especialistas, para ele é muito mais fácil ele fazer uma aquisição. Normalmente são grandes grupos que têm a condição financeira para fazer uma aquisição, então eles preferem partir para aquisição, porque é muito mais fácil de você construir algo que já está pronto e trazer para dentro do teu grupo do que você construir do zero trazendo peças-chave. Mas essas peças-chave, elas não, na verdade, não necessariamente, também não existe CSED sobre essas peças-chave. Existe. Né? Às vezes os grandes grupos pensam, talvez trazendo um especialista aqui eu consiga montar algo. Melhor do que comprar a empresa. Então essa análise sempre é feita. Será que eu compro uma operação? Será que eu trago uma pessoa-chave? Mas normalmente isso recai muito no branding, assim, da própria agência? Ou você está falando mais em casos de tecnologia proprietária da agência? Ou alguma linha de negócio que aquela agência tem que, tipo, vai demorar muito tempo para você criar dentro da tua? E, normalmente, quais são os casos mais normais que uma aquisição acontece nesse meio? Conforme o tempo vai passando, existem algumas especialidades que são criadas e que às vezes uma agência que é um navio enorme, ou um grande grupo de agências que é um navio enorme, não consegue se adaptar àquela mudança. Então o e-commerce trouxe muito isso. Então surgiram várias especialidades dentro do e-commerce. A mídia digital causou isso também, então várias especialidades dentro da mídia digital,
Então, isso conforme vai acontecendo e o mundo vai se especializando, há necessidade de se trazer gente especialista para dentro do teu grupo, para que o teu portfólio não seja impactado com isso. Que você continue atendendo as grandes marcas com um portfólio rico e não seja ameaçado, às vezes, por uma operação menor, mas que ela está lá e está ali entrando, está ganhando participação e muitas vezes até sendo ofensora àquilo que você apresenta para o teu cliente. Uma questão pela defesa, eu acho quase. Você comentou nos bastidores, pode falar abertamente? É que vocês compraram agora, recente ou não? Já foi anunciado? Não, podemos sim. Uhum. Conta qual Daquela foi... que nós anunciamos, a gente pode falar. Então, conta aquela que vai ser na semana que vem, da outra semana ainda não. Os caras estão comprando tudo. Qual que é o core business? É porque a pergunta... Agora manda jogar Fly já, né? Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, né? Não, o core business deles, quando a gente fala assim do marketing, daí os caras vão e compram uma outra agência de marketing. Eles falam assim, tá, mas se não tem tecnologia, estão comprando o quê? Então, é isso que eu entendo. Porque não, assim, quem não está no mercado acha que tem aquela... subestima a facilidade de implementar aquilo. E vocês olham com uma visão um pouco... Cara, isso aqui não é nem um pouco fácil entrar nesse mercado, se tornar um especialista nisso aqui. Isso aqui tem um valor, por mais que aquele valor esteja intrínseco em pessoas, mas se a cultura está forte, sei que se eu integrar esses caras permanecem. Então permanece tudo que em tese, que é subjetivo, mas que, porra, que tem um valor absurdo. Mas é muito só que a gente é acostumado. Isso, né? Cara, é que é subjetivo demais em muitas frases, mas vou te falar assim... Eu gosto de falar para deixar polêmico. Mas o que acontece... Bom, daí o Selmar tem mais expertise que eu. Me parece, pela pouca experiência nossa, que o conjunto de informações, de dados, ele consegue dar ele fortalece o navio, assim, sabe? É como se a gente fala, tirei uma peça dali, mas a cultura é tão boa que você encaixa outra peça, então não são as pessoas. Que ele falou. Exatamente. Tipo, existe uma coisa acontecendo que além não é só contratar aquele cara. Tem uma parada rolando aqui. Como é que vocês chamam isso? Que não é tecnologia, mas que faz parte da cultura. Tem um nome para isso? Assim? Subjetividade. Como é que vocês chamam isso? Não é subjetividade, mas você fala que é um valor que ele não é um valor mensurável, é um valor imensurável que você traz para dentro do negócio. No mundo de restaurante a gente chama de fundo de comércio, cara. Não tem como explicar, mas todo mundo sabe que existe. Então no nosso segmento é isso. É quando você traz alguma coisa que até pode ser uma cultura nova mesmo. Um jeito de se fazer diferente. E, às vezes, um grande navio, como você mesmo mencionou, não tem como. Ele, vou mudar de rota aqui para conseguir, né, mudar alguma sistemática. Não. Então, ele compra uma outra empresa que já tem isso, já tem uma forma diferente de fazer as coisas. E ele quer, inclusive, que aquilo ali também permeie para dentro do navio. Que aquilo ali também comece a ser adotado pelas pessoas. Que foi, como eu citei o exemplo da mídia digital. A mídia digital fazia as coisas de uma forma diferente, um olhar diferente sobre mídia, e os grandes grupos não tinham isso. Então, faz a aquisição e começa a digitalizar a sua forma de pensar e a sua forma de comercializar a mídia e a sua forma de atender os grandes clientes. Mas só para aprofundar um pouquinho mais esse assunto ainda, numa reunião assim dos cabeças assim que vão comprar a empresa ou vamos fazer isso interno, vocês fazem a conta assim, tipo assim, cara, eu posso, porque você pode contratar, pô, como uma empresa grande, imagina, vamos botar aqui 10 pessoas amanhã nesse time aqui de digital e vamos criar essa área aqui dentro da agência e vamos quebrar esses caras, vamos passar por cima, a gente tem o caminhão aqui, eles são, né, o novo entrante ali, né? Qual que existe uma conta que vocês fazem, assim, não vale a pena investir organicamente nessa área e vale a pena comprar uma empresa por esse motivo? Vale porque possivelmente você também olha a carteira. Então esse player que você está de olho, ele já tem uma carteira, ele já tem um relacionamento, ele já tem uma penetração no mercado que você ainda não tem. Vou conseguir? Pode ser que sim, com muito dinheiro, com muito esforço, você vai trazer pessoas especialistas, você vai começar a ser visto pelo mercado, mas uma coisa é alguém acreditar em você, que você a partir de agora é especialista em determinada coisa, e nunca foi. Mas agora você começa a alardear, você fala, não, eu tenho uma equipe grande, e eu sou especialista nisso, mas eu nunca fui. Como é que o mercado vai acreditar? Frente a outro cara que está há 5, 10 anos entregando consistentemente algo inovador. Só essa porta aberta no mercado já vale uma puta grana, né? É a parte do intangível. Qual que é o case que você ia falar? Não, quer comentar? Acho que a gente acabou fazendo a pergunta. Essa que você falou que já foi anunciada. Que a Gegafy comprou recentemente. É isso, a Gegafy acabou de fazer uma compra de participação da Clima Comunicação. Clima. É uma agência focada na parte de marketing institucional, né, e de clima organizacional. Então é algo que a gente vê muito complementar, porque a Gegafy ela é reconhecida por performance. Então ela é um grupo de agências onde o foco maior dela é venda, é gerar resultados para o cliente, é funil de conversão. Então ela já está, né, desde 2012 começou,
Então já está há 10 anos no mercado, sendo reconhecida por isso. É aquilo que eu falei já. Ninguém duvida da capacidade da Gigafly em fazer performance, né? Ela é consolidada já nesse segmento. Então, quando você traz novas operações com novas expertises e que atende uma demanda que hoje a gente entende que é muito latente, como a questão de criar o clima, né, dentro da empresa, esse clima organizacional contribuir para você reter talentos, que talvez hoje seja uma grande, né, eu acho que talvez a grande dificuldade no momento é como é que eu retenho talentos no momento onde eu posso trabalhar em qualquer lugar, posso estar aqui no Brasil trabalhando para a Malásia, posso estar no Japão trabalhando para o Brasil, e é assim que funciona. E como é que você consegue continuar com a tua cultura, com a tua forma de trabalhar e ainda reter talentos? Então, essa empresa que nós fizemos a aquisição dessa participação é justamente especialista nesse assunto. Quando os caras nasceram, desculpa, quando foi criada essa empresa? Essa empresa, eu não vou saber agora precisamente a data, sim, mas eles já estão... Antes da pandemia já, então, né? Já. Tá recente, não. Bem antes, eles já começaram com... Então, são profissionais que começaram lá atrás, na Positivo Informática, se juntaram, entenderam que isso era algo que o mercado estava precisando. Tipo, não foram surfar uma onda, simplesmente, não, né? Não. Então, já fazem isso há muito quando tempo. Ela chegou aí, né? Que aí eu acho que a pandemia ajudou só a dar mais uma... Né? Deixou mais evidente a necessidade da cultura. E aí, respondendo aquilo que você perguntou, né? Como é que a gente vê o valor nisso? Se a gente, como o Gigafly, olhasse para esse segmento e falou, pô, interessante, porque foi exatamente isso que aconteceu. Alguém bateu na nossa porta e falou, vocês fazem isso? E a gente é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil, uma das melhores do Paraná, nós temos um know-how enorme nessa questão de cultura organizacional. Por que a gente também não começa a exportar isso, né, para os nossos clientes? Se os nossos clientes estão pedindo isso. E a gente fez a conta. Falou, mas acho que é melhor falar com quem já está há mais tempo nisso. Podemos ter sucesso nisso? Podemos. Mas, vamos conversar com quem já está há mais tempo nesse mercado. E que tipo de sinergia a gente conseguiria encontrar? De que forma que a gente consegue se apoiar? E a conversa começa. E é assim que os processos de M&A começam. E quando você fala de estratégia de aquisições Gigafly, pelo que eu entendi, a tua vinda para a Gigafly foi mais focado nisso, em aquisições, é isso, né? Só para não falar besteira. Hoje, talvez, a missão principal de crescimento da Gigafly, a tese principal de crescimento, é através de aquisições. Tá. Então, a minha chegada fortalece muito essa tese. Ah, entendi. E quando você fala de estratégia de aquisições, assim, você falou de um case aí que foi tipo uma demanda dos clientes, que vocês viram que era mais barato no longo prazo comprar uma empresa do que fazer interno. Mas quais são normalmente as teses de crescimento? Ou seja, vocês estão olhando para tecnologias futuras? Vocês estão olhando para nichos de mercado? Estão olhando para demanda de cliente? Como que é a tese quando se fala de estratégia de aquisição? Hoje, sem dúvida nenhuma, o e-commerce, tudo que está ligado ao e-commerce, é algo que está no radar de todo mundo. Então, acabou de ser divulgada uma compra do grupo WPP, uma grande empresa de e-commerce que faz integração de e-commerce. Então, os grandes grupos também estão entendendo que a bola da vez é empresas especialistas em e-commerce. Porque é algo que, se antes da pandemia alguém tinha dúvida se deveria ter ou não, hoje ele não tem mais dúvida. Ele viu o que aconteceu durante a pandemia, todo mundo comprando online, e se foram 70 mil empresas que entraram no e-commerce, né, e que não estavam no e-commerce antes. Caraca. Então, é uma coisa gigante. Sim. Uma coisa que ainda tem muito a ser construído em cima. Antes até da gente falar de marketing e de outros assuntos, vários que a gente quer falar, você trouxe um ponto bem legal, que é essa questão da cultura da Gigafly. A gente conhece, né, por estar um pouquinho aí indiretamente no mercado, sabe do respeito que todo mundo tem pela empresa. O que você pode dar de dica, assim, que é o básico, que a Gigafly deve ter começado em algum momento olhando para alguma coisinha e hoje está num nível, né, muito mais avançado. O que você percebe na prática lá, assim, que você não vê tão comum nos outros lugares e que é aquela dica, cara, começa fazendo isso aqui, começa fazendo aquilo ali. A cultura, né, dificilmente é uma coisa só, né? Sim. A cultura, ela é também, as pessoas se adaptam a ela se adapta às pessoas. Mas lá eu vejo que, desde que eu cheguei lá, eu senti uma coisa, e acho que até antes mesmo, né? Desde todo o processo mesmo que foi conduzido para a minha chegada, eu já senti que tinha alguma coisa diferente, né? Que não era aquele processo de recrutamento engessado. Não, é uma coisa que fluía, teve um processo muito bem conduzido. Então, você vê desde o momento que você é abordado pela empresa até o momento que você está trabalhando lá, você sente que já tem algo diferente.
Então, a possibilidade de você conversar diretamente com as lideranças sem barreiras, sem você ter ali uma hierarquia a ser seguida. Sim. Então, essa possibilidade faz com que a gente seja muito mais também transparente com toda a base, que a gente possa estar ali, com o estagiário do lado, ou com o coordenador, ou com o gerente, ou com o diretor, é a mesma coisa. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Uns são cobrados mais, são cobrados menos, dado a sua responsabilidade, mas é todo mundo igual. E a gente se reúne, a gente celebra, a gente comunica de uma forma muito efetiva. Então, a maioria das vezes que eu vi erros dentro de uma cultura, principalmente na parte de agências, foi justamente na comunicação. E aí é quase um contrassenso, né? Porque uma agência de comunicação, às vezes, não sabe se comunicar bem com os seus colaboradores. Vamos chamar só de agência daqui para frente também. Então, isso é um problema, porque você entra para uma agência entendendo que o forte dela vai ser comunicação. E nem sempre. Às vezes é comunicação da porta para fora. Mas fazer um folder para dentro é outra coisa. Se fosse fazer um folder para dar para o time, acho que seria mais fácil. Agora tem que ficar conversando. Sabe que quando eu entrei, eu percebia... Pô, cara, esses caras devem saber se comunicar, legal. Mas o que eu não via muito, e aí depois você pode até trazer uns números para a gente do mercado, que você deve com certeza manjar mais do que a gente, de como está esse mercado. Mas o que eu mais vi que os caras não sabiam fazer era o próprio marketing. Eu falei, caraca, mas os caras são agentes de marketing, não fazem o próprio marketing, não sabem vender. Como é que vai vender pro outro? Como é que vai ensinar o outro a vender? Vai ajudar o outro a vender? Às vezes era um pouco de desleixo, né? A famosa casa de ferreiro, espeto de pau ali, né? Mas, cara, em muitas das situações eu me deparei, assim, porque vivi um monte de momentos, por isso que eu entrei, contratando empresas, agências, e via que os caras não entendiam de negócio. Aí eu contratava o cara, o cara me entregava um negócio, eu falei, cara, você está muito distante. Aí eu, quando eu sentava, conversava um pouco, me conta um pouco do teu background, de onde que veio assim. Aí quando eu entendi, eu falei, o cara não entende negócio. O cara é um cara assim, sei lá, se formou em publicidade, foi trabalhar, nunca passou por uma empresa, nunca fez conta, não sabia falar de retorno de investimento, não sabia o lógico, ele sabia fazer um criativo bonito e, cara, se vender é porque deu sorte. E aí quando eu comecei a sacar isso, eu falei, cara, os caras são muito ruins de venda. Meu Deus do céu. E aí eu entendi uma oportunidade no mercado. Mas você que tem, números, né, fortes, assim, que conhece, que está prospectando de alguma forma... O que dá para dizer do overview do mercado hoje, agência? Porque a gente sabe que na pandemia parece que, né, deu aquela infestada, muita gente informal entrando, muita agência pequena. Como é que é esse mercado, para quem não faz ideia dos números? Assim? Agora vamos descobrir se dá dinheiro, se não dá dinheiro. Você deve entrar nesse mercado. O mercado deu uma balançada boa, assim, eu acho que foi meio que um divisor de águas. Muita gente se aventurou no meio dessa... Né, e começou a montar empresas menores, agências menores... não tem mais a necessidade de ter uma sede, então ele não investe mais nisso, então ele sai contratando. Eu mesmo recebi até algumas oportunidades assim, quer ser meu sócio? Estou montando uma agência. O que esse cara entende de... Não, fica na tua casa, fico na minha aqui, tá tudo basicamente, certo, eu conheço o fulano ali que faz a arte, o outro ali que faz a redação, e a gente tem uma autopeça aqui do lado de casa, já é cliente, vamos começar com o cliente. Então muita gente está nesse caminho tentando dessa forma. Só que existe uma diferença muito grande, né? Você pode até, talvez, atender ali o pequeno empresário, cobrando um FII super pequeno, né, para fazer esse trabalho. E talvez você tenha sucesso e você vai ter lá milhares e milhares de clientes para conseguir ter alguma rentabilidade, alguma lucratividade. Mas aquilo que hoje dá dinheiro mesmo dentro de uma agência de publicidade ainda é mídia. Não deveria ser assim, mas ainda é mídia. A mídia é que remunera e que garante o sucesso ou não financeiro de uma agência. Isso historicamente. Só que o modelo de precificação mudou completamente. Então, o modelo de precificação que antes era baseado em comissionamento de mídia, então você chegava para o anunciante e falava para ele, eu cuido de todas as tuas mídias, eu faço um trabalho excelente, eu faço a criatividade, tudo isso para você e um percentual daquilo que você investir em mídia, você me paga. E isso, historicamente, foi assim que as grandes agências tiveram... Né, condições de ter essas sedes suntuosas, tudo isso que você vê, e isso não mudou ainda hoje, na mídia tradicional isso não mudou. Que era colocar uma propaganda na televisão, né? Exato. Entrei na Globo, fiz a propaganda do meu cliente e ganhei 20% aqui da Globo, né? Recebi uma grana legal e tal, né? Aí um dos assuntos polêmicos também sobre remuneração de agência é o tal do BV. Esse é extremamente polêmico, né? O que é o BV? O BV é bonificação de veiculação. Então, o que é isso? Chega, vou lá, faço vários anúncios na Globo, ou vários comerciais na Globo, e a Globo me devolve um dinheirinho ali porque eu estou sendo fiel à Globo.
Então isso é muito... Tipo isso arquiteto que ganha a comissão da loja. Assim. isso foi o que o nosso presidente aí entrou e falou que ia acabar, que não sei, que não se acabou ainda. Isso continua acontecendo no mercado. Cara, então, é engraçado que em quase todo mercado que tem uma indicaçãozinha existe o BV, né? Daí nós temos alguns amigos em comum que eles começaram a dar nome, como é que é? O lobista do bem. E aí eles começaram a dar uns nomes diferentes para sair. Indicações, né? Para mudar um pouquinho a figura do BV, né? Mas enfim. Eu venho do mundo de restaurante, né? E a gente tem os rebates, assim, né? Nas redes de alimentação, quando é franquia principalmente. É exatamente isso. Você ganha rebate do teu fornecedor, né? Você fala, só vai comprar aqui do fornecedor da Starbucks esse café aqui. E esse é o termo. A Starbucks me paga pra isso. A gente fala BV no mercado, mas quando você fala de número financeiro ou reporta números por fora, é esse termo mesmo que acabou de falar. Rebate, é isso que eu né? Fui lá investir, recebo uma parte de volta. Então, isso também era uma remuneração muito importante das agências. Isso tem decaído, ainda existe, mas tem decaído de uma forma bem substancial. Então, as agências, de uma forma geral, eu falo aqui em nome de grandes grupos, eles precisaram se reinventar na sua precificação, na sua forma de fazer. Os grandes anunciantes começaram a entender que aquilo era algo que estava acontecendo e começaram a falar, não, mas isso eu não sei se é justo, você recebeu a parte daquilo que eu invisto e o veículo te devolver, então você tem que me devolver também essa parte. Só que isso é um problema, porque o BV ele é obtido mediante um investimento ou uma meta de investimento total da agência. Então a agência soma todos os seus clientes, faz um compromisso ou uma meta de investimento com o veículo, atingindo aquilo ela recebe algum percentual. Esse é o BV. Então a agência ela não tem condições de somente com um anunciante garantir o BV. Isso o anunciante não entende. Sim. É uma meta que ela, como agência, junto ao veículo, ela consegue entregar. Então, por exemplo, hoje a Gigafly ela não tem nenhum BV. Zero BV. Então, ela não trabalha com esse modelo de bonificação. Google paga BV? Brasil? Isso é polêmico, porque tanto o Google quanto o Facebook, eles pagam, mas não é para todo mundo. Bem selecionadinho. Então isso é mais polêmico ainda. Para qual e-mail que eu mando essa demanda? Isso é mais polêmico ainda. Mas a Gigafly não tem isso como política ou os canais que vocês usam não pagam? Não, os canais que até a gente poderia estar se credenciando a isso, mas como eu falei, isso é muito restrito. Então é só pago principalmente em acordos mundiais. Então se você é uma agência essencialmente nacional, você não vai ter isso. Então eles recebem isso através de acordos internacionais. Né? Então, é a única forma que você teria dentro da mídia digital de receber alguma coisa. Sim. Mas veículos tradicionais ainda existe, que não é o caso da Gigafly, que não trabalha com veículos tradicionais. Sim, mas agora uma deixa interessante para a gente falar é de pequenas agências de publicidade. Porque a gente já... Você não quer complementar só essa questão que eu acho que é legal, que é a questão de como hoje é cobrado, né? Da performance, como é que é? Até curiosidade dos grandes que a gente acabou passando batido. Como é que se cobra hoje? Porque quando você trouxe esse ponto, eu achei muito bacana. Assim, eu que não venho do mercado, quando eu entrei nisso, eu falei, cara, eu pagava. Na época eu achava uma merda. Eu falava, tipo, quanto mais eu cresço, então, mais eu pago para você, né? Não que esteja errado, sabe? Naquela proporção. Mas eu aprendi com o sócio que ele dizia, poxa, então você está trabalhando contrário a mim, né? Eu lembro do Ronaldo, uma vez que a gente foi trabalhar num apartamento, foi construir um apartamento, ele falava, se você ganha 10% sempre do local, né, que eu compro o produto, você está trabalhando numa linha contrária a mim. Então vamos fazer um acordo aqui, que se a gente estabelecemos um orçamento, me ensinou um negócio que eu achei maravilhoso, estabelecemos um orçamento e toda a economia a partir deste orçamento, eu devolvo um percentual para você. Então ele forçou ele ao contrário. Falou, não, então, cara, não vou poder ir naquela loja lá, porque você sabe que do Corso vai correr, lá era um pouquinho mais caro, coincidentemente, na maioria das vezes era um pouquinho mais caro. Então ele falou, dessa forma eu forço o cara a trabalhar a meu favor e não contra. E aí ele, falei, cara, isso faz muito sentido. Uma reforma lá, né, de um apartamento. Mas a agência é a mesma coisa. Que aí eu acho que você tem como a mesma coisa, performance ou, tipo assim, na agência tem agência que faz isso ainda, não. O Samuel vai poder me corrigir se eu tiver errado. Você gasta quanto em Google Ads? 10 mil. Ok, então vou te cobrar 2 mil. Eu vou gastar 20 mil. 4 mil. Ele vai aumentando conforme você vai crescendo o teu bolo de investimento, entendeu? Então, por mais que você não tenha um vínculo direto ali de percentual, como existia antes, conforme vai aumentando, maior a minha remuneração, existem tiers que ele começa a falar, não, se você investir até 10 mil, eu te cobro X. Se você investir acima disso, eu cobro Y. Acima do outro patamar, eu cobro outro valor. Então, existe esse formato também de precificação. Mas existem vários outros modelos de precificação também, como o Success Fee. Só que o Success Fee, ele a longo prazo se prova
não ser coerente. Por quê que eu falo isso? Isso como agência seria fantástico, porque se você fizer um bom trabalho, você tem uma remuneração adicional. Só que o que a gente percebe na prática é que no momento que você consegue ter excelentes resultados, o teu anunciante te chama para conversar. Pois é, agora tá ficando caro, né? Tá ficando caro. Pô, mas é você que tá levando ele para aquele outro patamar. Mas então a gente percebe que esse success fee assim, é bom no primeiro momento, no segundo momento a gente é chamado para conversar, porque começa a conta ficar muito... Né? Exato, a conta porque começa a ficar muito caro. Quando é pequeno é barato, mas quando fica caro ele quer renegociar e você não quer perder também aquele cliente. Eu lembro de uma situação exatamente que foi assim, onde a gente assumiu uma conta, começou a fazer o trabalho. O cliente falou, não, mas eu queria pagar menos, então vamos colocar uma cláusula de success fee, porque eu garanto que eu vou fazer você bombar, vou fazer você vender um monte. Daí ele falou, não, eu topo. Não estava acreditando muito que a gente ia conseguir fazer aquilo. Pega esse 50%. Cara, no terceiro mês ele chamou a gente, mas tá ficando caro. Eu praticamente ganhei um sócio, né? Por que vocês estão entregando essa promessa? Então, e esse é um problema. Então o success fee ele tem esse problema que no começo parece bom, no momento que passa a ter um valor expressivo, normalmente o anunciante volta atrás, né, nesse combinado. Então, não é legal essa parte. Qual que é o modelo hoje mais, talvez, transparente e mais justo? Que é montagem de equipes. Então, você monta uma equipe para atender o cliente, cobra um valor, que é o fee, para atender esse cliente, e você tem aquelas pessoas à disposição para fazer todo o escopo que está ali contratado. Esse é o modelo que hoje é mais adotado e mais aceito, talvez, pelos clientes. As grandes marcas, praticamente todas migraram para isso. E começou a terceirizar seu time de marketing, literalmente. Exatamente. Compra a tua expertise, né? Fala, os caras sabem fazer melhor do que eu, ao invés de fazer uma agência interna, eu faço lá. Mas não gera esse problema do cara ver que faz mais sentido depois de um tempo internalizado aí? Não, porque ele tem um escopo definido e ele tem uma equipe definida. Então, o valor não muda. O que é bom para o lado da agência? Você tem uma maior capacidade de previsibilidade, de manter as pessoas, de dar o reconhecimento para essa equipe, fazer o investimento necessário nessa equipe, treinamento e tudo mais, porque você tem esse valor acordado com o cliente. E, por outro lado, o cliente ele tem também a maturidade de saber que ele está contando com uma equipe que está dedicada a ele, que entende do business dele e que não vai ter uma rotatividade que toda hora está mudando. Então, é bom para os dois lados. Quando eu falo bom, eu falo na questão operacional. Financeira, obviamente, passou a ser um grande desafio. Porque ticket alto só, né? Você tem um desafio grande que todo ano você tem um reajuste da categoria. Né? Então, agências como a Gegafly, que são extremamente corretas, com uma governança muito, muito forte, que adota tudo dentro da lei, CLT e tudo mais, passa por um momento como esse. Chega um determinado mês, tem um dissídio, e lá vem um aumento, lá 10%, 11% de dissídio para a categoria. Como é que você repassa? Você não pode falar para o teu cliente, então, eu acordei com você um valor, agora é outro, tá? Porque vem um dissídio aí que a gente não imagina. O cliente fala, não, que eu tenho contratado com você, pelo menos até a data X, é isso. Te e vira assim aí. Será? Então, hoje em dia, quando você fica assim, a agência dá dinheiro, é muito complexo se você conseguir hoje ganhar dinheiro se você não tiver um controle muito rígido sobre aquilo que você está entregando, as horas contratadas, atendendo o cliente de forma eficaz que não gere retrabalho. Então, hoje você só consegue ter um negócio saudável, e não digo mais um negócio milionário, é um negócio saudável, se você tiver uma governança muito bem feita dentro da agência. Cara, mas isso não tem mais espaço para o aventureiro de ganhava milhões e entregava... Verdade. E ganhava um prêmio em Cannes e aquilo era o máximo. E acabou ali a história, daí é só coletar dinheiro, né? Não vejo mais isso. Eu vejo isso muito mais algo focado em controle, em gestão mesmo. Exatamente, gestão, em entregar aquilo que você prometeu. Talvez esse seja o pulo do gato, que quem não estiver fazendo isso está com dificuldade. Caras, a gente conhece alguns caras que ficaram para trás. Mas né? esse ponto que eu queria... Caras que ganhavam Cannes, caras que ganhavam, que eram caras muito... Aquele leão, não sei da que, lá. E ficaram para trás, porque no final não foram conseguindo criar essa governança a ponto de o cliente também olhar para isso com bons olhos e a conta fechar para ambos e vamos em frente, vamos crescendo. Ficou para trás. Tem uma grande diferença. Vamos pegar tickets pequenos, assim, né? Colocar ali de 1.500 a 10 mil reais. Esse ticket, que é o ticket de empresa pequena. Sim, o ticket que eu tinha quando eu era dono de restaurante. E eu pagava, o máximo que eu conseguia era lá 3 mil reais, 2 e pouquinho por restaurante.
Eu entendo que, assim, hoje, olhando dentro da agência, é muito difícil para a agência conseguir entregar aquilo que o cliente espera terceirizando o trabalho de marketing. Quando eu digo isso, eu quero dizer assim, o estratégico, especificamente. Tipo, vamos pensar, né, financeiramente, como que uma agência vai conseguir entregar um resultado de pensar com o mesmo nível de intensidade e de profundidade no teu negócio que você tem internamente com R$2.000, com R$5.000 ali, às vezes, de budget. Eu teria que ter uma pessoa sênior que já pegaria mais esse orçamento só para entender o teu negócio, né? E eu, né, como naquela época varejista, eu vejo que é a grande média do mercado, assim, você espera isso de uma agência. Quando você contrata uma agência, pô, eu vou deixar de fazer internamente, vou deixar de ter aqui uma pessoa de marketing para um cara fodão lá, o cara que tem uma agência, o cara que, porra, ele vai vir com 10 ideias na primeira reunião, né? E quando você vê o dia a dia, e eu vejo que muita gente se frustra assim, né? Pô, eu tô pagando aqui caro para vir 3, 4, 5 mil reais, isso aqui é 3, 4, 5% do meu faturamento. E o cara espera que eu dê as ideias ainda? Né? Eu acho que você abordou um ponto muito bom da gente conversar, porque essa forma como o empresário olha, o pequeno empresário olha o investimento que ele faz numa agência versus aquilo que a agência é capaz de entregar para ele. Então, vou citar o exemplo aqui da própria Gigafly. A Gigafly Network são 3 agências, né? Uma é essa agência que eu falei que a gente acabou de trazer para dentro do grupo, né? Que é a Clima Comunicação. A Gigafly mesmo, tecnologia, que é focada em clientes com maturidade digital e maturidade de marketing mais apurado. E a Adiante, que é uma agência focada em clientes que não têm uma maturidade tão alta assim com mídia digital e tudo mais. Por que a gente fez essa divisão? Justamente para acomodar perfis diferentes de clientes. Então, na Adiante, você pode ter um ticket baixo, né, ou seja, o cliente te paga pouco para ter um serviço que é um serviço mais standard. Então, se ele fizer a conta, ele vai entender que aquele serviço está muito bem dimensionado. Por quê? Vamos pegar esse teu exemplo. R$2.000 eu estou pagando para a agência. Pô, mas já queria que os caras trouxessem. Então, aí faz o desafio ao contrário. Faz o seguinte, não contrata a agência. Esquece a agência. Faz o seguinte, você contrata a tua equipe. Vai lá, contrata a tua equipe. Contrata um redator, contrata alguém especialista em mídia. Será que com R$2.000 você consegue fazer isso? E a gente não pensa nisso. Ou me coloco aqui no lugar do empresário mesmo. Que às vezes ele nossa, mas R$2.000 é muito dinheiro. Mas se você tivesse que contratar uma equipe para fazer isso que a gente está fazendo, quanto que te custaria? Fato. E isso ninguém pensa. Na hora você não pensa. Você fala, nossa, mas a agência é muito caro. Que isso? Estou pagando R$2.000. É muito dinheiro para os caras me entregarem algo standard. Mas esse standard, ele já é muito acima do que você conseguiria com uma pessoa dentro da tua equipe. Por quê? Porque são vários profissionais contribuindo. É uma experiência de otimização que você sozinho não tem. São profissionais treinados de uma forma recorrente. São profissionais que já têm uma bagagem enorme, já atenderam clientes do mesmo segmento e, portanto, entendem como que funciona o teu negócio. Então, é muito diferente. Então, a percepção de valor é que, às vezes, eu vejo um pouco invertido do pequeno empresário, sabe? Até eu quero que o Gui comente um pouquinho da TreeMind, porque aqui eu acho que o desafio que foi resolvido nichando pra cacete, né? Nichando pra caramba dentro do mercado jurídico. Mas quando eu era um restaurante, eu contratei, quando eu tinha a nossa rede, eu contratei, cara, passei por umas 5 agências em 5 anos ou 4 anos. E depois de um tempo eu comecei a perceber que o problema não era a agência, o problema era o ticket. Eu não tinha como pagar o ticket para a agência entregar o que eu precisava, né? E daí eu lembro que eu peguei assim, a agência que eu estava naquela época e falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer um questionário e todo começo de mês você vai sentar comigo e você vai me fazer essas perguntas. Que era o questionário que eu criava do meu negócio para aquela agência me fazer as perguntas. Então eu chegava assim no começo do mês, qual o produto que mais vendeu mês passado? Me passa aí 3 feedbacks de clientes que mais gostaram. Me passa 3 reclamações que vocês tiveram. Me passa um destaque de um funcionário do mês. Tinha um questionário grande porque isso gerava insights naquela conversa. Porque a agência não tem como, às vezes, nem saber qual pergunta fazer para extrair de você, pequeno empresário, aquela parte estratégica do negócio, né? E daí eu acho muito difícil o cara que você paga, nessa época eu pagava R$1.500, R$2.000 pra agência. Como é que ele vai botar uma pessoa sênior na minha frente pra saber até como extrair de mim aquilo? Não tem como, né, cara? Mas vale a pena você comentar um pouquinho. O Selmar deve ter, enfim, com certeza uma bagagem de enxergar o perfil do cliente que consegue enxergar valor nesse intangível, né? Que é o valor ali por trás.
é o cliente que geralmente, colocando de maneira muito simplificada, já teve a sua própria agência, entende um pouquinho, sabe? Da dificuldade que é fazer aquilo sozinho. Acho que você tem que separando o cliente, você estava num estágio do outro cliente, você nunca teve interno. Aí você sempre fica naquele cara que subestima a facilidade daquilo. Com certeza. Então, contrato por 2 mil, eu falo, porra, vocês são caras incompetentes, não 2.000 conseguem fazer isso aqui. caramba, Pô, legal, então faz você. Ah, não, mas eu não sei, estou contratando. Então, você vai ficar pulando de agência em agência e sempre vai achar que o problema está no outro, né? Até que um dia você fala, puta, alguém fala, cara, deixa eu te falar um negócio. Bota internamente. Aí você contrata o primeiro. Aí você fala, nossa, cara, vou entender um pouquinho desse assunto. Aí ele começa a entender. Daí ele fala, na verdade, puta, aquela agência lá até que era boa, viu? Não era tão ruim, porque... barato. Rapaz, é difícil. Esses caras são tudo meio doidos, é difícil manter o cara aqui, o cara entra, vai embora e tal. Isso eu vejo direto, né? Então, pra mim, a separação, a linha é bem tranquila, assim, é bem simples. Só que, cara, mas as agências, Que- elas precisam também fazer melhor esse alinhamento, sabe? Concordo, Eu falo pela concordo. minha Com experiência certeza. na pele, assim. É prometido coisas que na prática são impossíveis de entregar e que às vezes até a pessoa, não sei se é por querer vender ou por achar que consegue entregar, mas, cara, é muito rápido pra você perceber a diferença entre o que é vendido e o que é entregado, cara. As agências vivem o mesmo drama que as empresas de tecnologia também vivem, que é, mas o meu sobrinho faz isso com o pé nas costas, você vai me cobrar tudo isso para fazer? Pois é. Mas então chama o sobrinho, né? Qual é o problema? Não tem, a gente vai continuar amigos do mesmo jeito, você não tem problema. Só que não tem, às vezes, essa visão de quanto valor pode trazer. Mas eu concordo contigo quando você fala assim das agências que às vezes não entendem de business. Né? Foi inclusive o que a gente estava comentando. Né? Que às vezes você tem agências que são mais focadas só na publicidade. Então a pessoa se formou basicamente somente em publicidade, mas não tem uma visão negocial. E aí quando ela vai discutir com você sobre o teu negócio, não tem como. Não tem como hoje fazer mídia digital sem entender o teu negócio. Não existe uma receita de bolo que eu falo assim, não, é colocar aqui, é puxar uma linha para cá e tá feito. Apertar o botão. Obviamente que a tecnologia tem trazido coisas fantásticas nessa questão de performance, mas ainda ela não garante 100%. Você tem que ter uma visão do teu negócio, como é que funciona o teu processo. Porque isso é algo que a gente puxa muito lá dentro da Gigafly, principalmente nos clientes da Adiante, né, que são esses clientes que têm essa necessidade de pagar um FII um pouco menor e ter algo um mais standard. Que eu preciso entender o teu negócio, mas também preciso que você faça a tua parte. Porque senão não adianta você colocar só na agência, mas não está vendendo. Não, mas o teu site estava fora do ar. Eu não sou responsável pela manutenção do site. Você quer que eu te faça uma proposta? Não. Isso aqui tem um menino aqui que dá conta. Eu cheguei, tá barato. Mas para. você faz um investimento em mídia, cria landing page e tudo mais, e de repente o teu site está fora do ar? Não dá. Ou simplesmente você apoia toda a tua estratégia de marketing dentro de uma mídia paga. E o teu tráfego orgânico tá uma porcaria. E às vezes o cliente não quer contratar o tráfego orgânico. Não, eu quero só mídia. Só compra as mídias lá, dá uma agência mídia, Faz tráfego vender, dá um orgânico eu jeito. faço por aqui. Ó, o custo E aí do você meu vai carro ver- tem que ser tanto aqui, ó. Você vira. Até para quem está nos ouvindo entender, o tráfego orgânico é quando você vai procurar por determinado produto, está lá em algum buscador, procura por aquele determinado produto, você tem que aparecer. O teu cliente tem que aparecer. E você faz com que ele apareça usando técnicas para isso. Sim. Né? Então, às vezes, ele não quer contratar isso. Ele deixa, tira isso do pacote, não quero isso porque tá bom do jeito que tá. Geralmente o cara ou não sabe, né? Ou não enxerga. Tem momentos, tem percepções completamente diferentes, né? Que vocês já têm clientes maiores, assim, mas os clientes maiores que eu já vi, assim, até comportamento na época lá, a gente olhava muito para uma coisa e não conseguia olhar o todo. O marketing ele cada vez está mais complexo. Ao meu ver, não fica mais fácil, ele fica mais complexo. Mais complexo no sentido de que as ferramentas elas são muito autodidatas, ok? Então você tende a cada vez ter mais experts em Google Ads, em Face Ads, em publicar no Instagram. As pessoas todas acham, né, como no meio da pandemia, que é muito fácil fazer aquilo. E aqui eu vou abrir até um parênteses. Teve uma situação que foi muito engraçada, que a gente estava numa época revendo aqui internamente algumas questões. Eu fui tomar um café da manhã com a minha esposa e naquele dia eu vim para cá, estava de Uber até, pensando no meu, eu falei, puta, cara, tô no caminho errado. Porque eu, conversando com ela, tomando um café, ela falou assim, agora... E minha esposa trabalha na área da saúde, enfim, cirurgia plástica, nada a ver. Ela falou assim, agora entendi como é que vocês fazem lá o trabalho de redes sociais para os advogados, como é que os advogados prospectam cliente para as redes sociais. Eu tomando meu café, pô, que bom, meu amor, que legal. Então, como é que você entendeu? Ela falou, assim, essa. Falou assim um negócio bobo, assim, de publicar e tal. Só
Sabe quando tem só na frase? Quando tem só apertar o botão de impulsionar. Cara, e assim, Google, só que ela terminou de falar e na hora me veio assim, né? Primeiro que você não tem que discutir com a tua esposa, que já é uma grande burrice. E não discuti, apliquei a técnica, só que ao mesmo tempo me veio um insight assim, ela não tá errada. Por que ela não estava errada? Porque não existe uma ciência exata nesse quesito. E aí eu falei, puta merda, fui pra... Cara, tô no jogo errado. Porque aí que você percebe, né? Que entra muita informalidade, ela rouba muito. Tipo, a rede social é só entrar, fazer um textinho, fazer um layoutzinho e publicar. Então, quando fica muito fácil, quando você está numa ação, em algum trabalho que é muito subjetivo, o cliente tende a se envolver demais, ele acha que aquilo é muito fácil, ele diminui a tua percepção, o nível de dificuldade daquilo que é intangível, que é o que a Gigafly faz quando compra uma empresa. Não vende que você colocou aqui. Você começa... Tem uma coisa que a gente fala internamente, às vezes, não sei se isso rola lá, mas é quase assim, às vezes quando o cliente se mete demais é pior. Então, ouvir a opinião, às vezes, pegar a opinião, cobrar a opinião dele, aí ele tende a buscar a coerência daquilo que ele falou. Tipo assim, o que você acha disso aqui? Não, cara, deixa que eu faço, eu sou especialista, você me contratou. Né? É igual contratar um advogado, um consultor e falar para ele o que ele tem que fazer. Não, pô, você contratou uma empresa especialista, deixa a gente fazer. Só faça a tua parte aqui, entendeu? Óbvio que tem que ter troca, né? Não é não ter nada, mas é não trazer muita subjetividade. Então, eu percebo muito isso, assim. E aí, colocando uma linha de raciocínio final aqui, mais para que eu queria ouvir a tua opinião, o que eu comecei a observar? Comecei a observar o seguinte, cara, a molecada... foca muito em ferramenta, né? Então, os marqueteiros, cada vez mais, são especialistas nisso aqui. E o estratégico, né? Tipo, se sumir, de repente, uma ferramenta de Google Ads, o cara não sabe o que faz. E aí, quando surge um TikTok, qualquer outra coisa, os caras só sabem fazer a mesma coisa, não conseguem pensar o estratégico. Então, me parece que temos uma grande formação de pessoas ferramentais que não conseguem fazer conta, por exemplo. Mas e onde que eu boto dinheiro? Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes aqui, faço para o meu time de tráfego. Falo, se eu te der R$5.000 agora, aonde que você coloca esse dinheiro? Você pode escolher um lugar aqui. Tá fazendo conta, campanha, em tudo quanto é lugar. Aí eles ficam assim, daí você percebe a diferença do gestor de tráfego. Só que você tem que me dizer aonde e por quê. Quero conta, quero cálculo, que aí a gente vai entrar em retorno de investimento e tal. Cara, quando eu faço essa conta, eu percebo assim, eu levo meses para o cara saber responder isso e eu falar, cara, parabéns pelo teu raciocínio. Agora nós estamos falando estratégia, estamos falando de empreendedor para empreendedor, estamos falando, você vai chegar lá no empreendedor na ponta, você vai falar, cara, eu vou botar, me dá mais 500 mil aqui que eu vou fazer voltar a 1 milhão. Por causa disso, isso, daquilo, tem uma linha de raciocínio. Porque senão você fica só caras que estão apertando o botão e às vezes, a maioria das vezes, nem sabe o que estão fazendo, né? Não sei se faz sentido isso para você. Não, total. Você pegou um ponto bem interessante quando a gente fala principalmente de mídia de performance. A mídia de performance ela é focada em ser assertiva naquilo que ela propõe. Então, com esse desafio que você falou, né? Onde você colocaria isso, o nosso profissional ele tem que saber essa resposta na ponta da língua. Boa. Para aquele determinado negócio, para aquela a missão que foi dada, ele tem que saber qual é o melhor. É alcance que você quer? É conversão? É branding? Eu quero fazer só, divulgar mais a minha marca? Eu quero fazer um lançamento num produto específico? Esse produto específico, eu estou falando com quem? Qual é o público-alvo? Como é que eu traduzo isso em números? E aí entra o que a gente fala de Martech, que é você trabalhar com dados. Não dá mais para trabalhar com achismo. Não dá para você assim, simplesmente falar assim, não, acho que. Não existe o acho que mais no nosso mundo. O nosso mundo tem que ser trabalhando com dados. Então, você tem uma série agora de ferramentas disponíveis que você consegue fazer trabalhando com dados, com dashboards, com cruzamento de informações, apoiados, inclusive, com os próprios dados que os veículos nos trazem e que nos permite chegar a conclusões de onde é melhor colocar o dinheiro dele. Sim. Então, isso é inerente e completamente inerente à performance e completamente diferente do marketing tradicional que a gente via lá atrás, quando põe na Globo que está resolvido. Põe o anúncio na Globo, resolveu. Mas resolveu o quê? Resolveu, talvez, você chamar um monte de gente para tua festa. Sim. Que é isso que você consegue fazer. Porque não tem uma interação a pessoa tá ali na televisão, vê uma propaganda e ela aperta no botão e compra. No mundo digital, você tem isso. Então, o teu canal ali de conversão, ou o teu funil de conversão, ele é muito mais complexo, porque está falando de você atrair, de você convencer e efetivamente você vender. Coisa que numa mídia tradicional não era assim. Eu simplesmente chamo um monte de gente para a festa. Quando as pessoas estão na minha festa, eu tento vender para eles o meu produto. Cara, e as variáveis hoje são muito maiores, né? Essa é a verdade. Né? Antigamente era, aqui tá lá, ok, vai no mercado e compra. Ainda tem, né? Obviamente, né? Muito, né? Eu vi esses dias só para... eu lembrei dessa história, achei interessante. Lembra daquela consultoria que a gente prestou uma vez pro Bourbon? Rede Bourbon de hotéis e tal? E aí eles queriam... Essa história é bem interessante até. Era Bourbon ou era Mabu? Era Mabu. Mabu, né?
Mabu. Acho que é do grupo até, né? Não lembro se era ou não. Se sei, acho que não, mas eu acho lembro que era Mabu. E eles aí, tipo, fizemos uma análise, né? Porque a gente prestava umas consultorias estratégicas das cervejas que mais vendiam lá, né? Do grupo, né? E óbvio, né? A Ambev liderava lá 70%, é por uma questão lógica de mercado e tal. Ok. E aí eu fui entender um pouquinho acabei puxando o gancho para entender um pouquinho da Ambev, da forma deles, inclusive que é uma forma, né, muito bacana de aquisição de empresa, que bate um pouquinho com aquilo que o Yuri falou no começo, que é mais lógico, é compra um tangível, tô comprando essa marca, tô botando para dentro e tal, aquilo que a gente foi mais acostumado, né, que eles nos ensinaram muito bem, mas estão mudando agora. E aí, o que é o dado que eu achei interessante? Eles trouxeram muito claramente, assim, né, na época eles enfatizavam isso. Vou fazer a divulgação aqui de uma Boêmia, então a Boêmia eu vou fazer uma divulgação na Globo, que eu sei exatamente, né, a interferência que ela tem na venda. E eu vi uns dados na época, eu achei bizarro, assim, que eles falavam, fiz a divulgação da cerveja, né, naquela semana, eu tenho um aumento direto em todo o varejo, porque eles tinham muito esse controle, tipo em 10%. Não fiz, então os caras faziam esse comparativo, puta, queda direta em X%. E aí tinha uma coisa bobinha, assim, ele falava, fiz a divulgação dessa cerveja aqui, exemplo, uma cerveja mais premium. Cara, não mudou nada. Esquece a cerveja, tira ela daqui. Portfólio grande, vai pro digital. Né? Vai buscar um público específico lá. Volta com a Kaiser, volta. A Kaiser não é da Ambev, mas volta com as mais simplesinhas aqui. Então eles vão fazendo teste o tempo todo para entender, porque eles têm o controle do canal e a venda direta acontecendo aqui. Sim. Fantástico. Daí fecha a conta. Mas, novamente, os caras olhando aqui, porque o canal está cruzado, um pouquinho de Omni, qualquer coisa, tantos Omnis que a gente fala hoje, para poder entender. Falar, opa, aqui fechou a conta, aqui não fechou. E os caras fazem até hoje, né? Mas acho que a diferença brutal que eles têm é o controle da cadeia, assim, né? Porque os caras conseguem ter uma noção real-time do PDV, assim, né? Que muitas vezes você tem quando você faz uma ação mais, vamos dizer assim, subjetiva, um outdoor, enfim, uma televisão, alguma coisa que não tem uma métrica de conversão direta, é uma marca pequena, principalmente, é uma média, cara, você não tem esse feeling tão rápido, né? Você precisa, tipo, varejo, né? O cara tem ali o controle total, né? Você tem que esperar vir o pedido, às vezes, do teu intermediário para entender, né? Essa multicanalidade que eu acho que é o desafio também hoje, que as agências todas estão tentando serem especialistas nisso. Né? Uma coisa é você fazer todo esse processo de funil de conversão, caiu dentro do teu e-commerce, você está mapeando desde o momento que ele teve o primeiro impacto até o momento que ele botou dentro do carrinho de compras e que ele fez o pagamento e recebeu o produto. Você consegue mensurar tudo isso. A partir do momento que você está falando de ponto de venda, é algo que dentro do mundo digital você perdeu, né? Foi para outro canal. E aí como é que você consegue integrar isso? Então, existem hoje também especialidades justamente para isso. Como é que eu junto o meu mundo digital com o meu mundo físico? Como é que eu coloco um online junto com o offline? Então, isso está sendo discutido muito. Né? Lá dentro do grupo GHFly, a gente discute muito e trabalha muito fortemente em como que a gente junta esses dois mundos. Para que você consiga ter o mesmo nível de controle e assertividade na venda até o ponto de venda. Isso é engraçado, porque tem muitas soluções que já foram desenvolvidas, né? O próprio Facebook permite você subir lá listas e um monte de outras formas, né, mais digitais, mas nada ainda se sobrepôs a ponto de falar, nossa, isso aqui ponto, isso aqui resolveu, acabou. Né, 80% usa isso. Cada um usa de um jeito, né? A gente já viu no restaurante, sei lá, os caras usavam, lembra que tinha aquela ferramenta lá que você até usava lá, eu indicava. Tinha uma ferramenta que você do Wi-Fi, né? Então, o cara veio pelo Wi-Fi, cruzei aqui, ó, com as campanhas de Facebook, ele passou por lá, então ele estava aqui no restaurante, associa isso aqui dentro. Sim. Mas a verdade é que é difícil pra caramba fazer essa conta, né? Para depois falar assim, ó, esse cara veio deste canal. É muito difícil. Então, eu vejo muitas contas dos caras maiores, assim, fazendo... separa aquilo que é lógico. Isso aqui vendeu quase o canal, ok. Tudo que sobra, daí a gente vê de uma outra forma, assim, sabe? Vem do branding, vem de outras questões, né? Fazia, cara. Eu tinha um negócio que era 100% offline, né? Fora a parte delivery, que era menos 10%, 90% offline nos restaurantes. E a minha conta era essa. Eu tinha meus canais de aquisição. Então eu tinha lá folder, que eu metrificava por tipo de promoção, por código e tudo mais. Tinha a mídia paga, que sempre tinha uma forma de você saber quantidade de impressões e tudo mais. Ou quando tinha promoção também, alguma questão de promoção específica. E tinha questões de regionais, parceria com empresa e tal, que eu sempre tentava metrificar tudo. E daí no final do dia, aquela conta que eu não sabia de onde vinha, eu colocava na força da marca. Tá ligado? Eu falava, isso aqui é meu institucional, isso aqui é a minha marca tá boa, é indicação, é esse tipo de coisa, né? E mesmo indicação a gente dava para porteiros na época. Eu lembro que cada região, a gente dominava uma região, a gente ficava melhor amigo dos porteiros, entregava cartãozinho e falava, ó, cada 10 clientes que forem lá e falar que vieram pelo teu cartãozinho, você vai ter uma refeição lá e tudo mais. Mas a conta do brand era essa, era por exclusão. Acho que é uma forma mais
Não sei como é que você vê isso, porque eu não tinha muito como fazer essa Não, conta. eu acho que cada um, né, estabelece a coerência que vê dentro do processo ali para saber o que é de brand, o que efetivamente é de investimento direto. Mas o que eu vejo, acho que talvez o maior desafio que a gente tem é quando cada vez que você começa a enriquecer o teu processo de tracking e você começa a ter mais dados e começa a compor esses dados, é você não invadir a privacidade. Isso talvez hoje seja o maior desafio que se tem com LGPD, com um monte de coisa. Como é que eu consigo ser assertivo naquilo que eu quero propor e atender inclusive o meu cliente final, ou seja, o cliente do meu cliente, né, naquilo que ele está buscando, sem invadir a privacidade dele, né, sem utilizar meios que são já amplamente divulgados, que não são dados autorizados, são listas que não são autorizadas, dados não autorizados, e que ocorre que você recebe pessoas te procurando o tempo todo, falando assim, nossa, eu tenho uma lista aqui, quer comprar? Eu recebo quase todo dia no meu e-mail. Total. A gente só faz assim, né? Põe de lado e fala, não, isso não é o nosso jeito de agir. Mas é um mercado que ele ainda tem muito para evoluir, para que a gente respeite esse direito do dado e da privacidade, sabe? É muito louco, porque isso é muito contraditório que você falou, né? Porque você pega assim, a gente como cliente, né? Eu sempre provoco o pessoal aqui a pensar como cliente. A gente quer que chegue para nós o mais assertivo possível, né? Eu não quero ficar vendo anúncio de um negócio que eu não tô afim. Mas eu quero ver anúncio. Você perguntar para as pessoas, já vi várias pesquisas assim, né? Você não quer mais ver anúncio? A pessoa normalmente ela fala assim, puta, não quero. Ok, mas quando você tira todos os anúncios, pô, mas cadê aqueles anúncios que estavam vindo de coisas que, sabe? Personalização também. Porque né? quando você olha dados de consumo, de compra, você pega assim, roupa. Né? Roupa vende pra caramba, via rede social, compra por impulso pra caramba. Então você tem mercados que são compras direto de fato por impulso. Então, eu tenho certeza que essa pesquisa até mostrava isso, assim, tipo, a mulherada principalmente ficava puta porque o anúncio parava de acontecer, mas quando perguntado reclamava. Então, há uma certa contrariedade do nosso ponto de vista como pessoa física, fala assim, não quero anúncio. A sorte é, pelo que eu entendi da LGPD, assim, que a gente acompanha bastante aqui por estar no mercado jurídico, é que a gente ainda não vive do jeito que você trouxe, eu concordo perfeitamente, vamos colocar assim, de maneira tão rígida a LGPD, como eu imagino que possa vir a acontecer. Talvez demore anos. Então, por isso que tem esse mercado negro e tal. Em alguns países isso já é muito forte. Muito Aqui forte. ainda é algo que se fala muito, que se coloca na mesa, que se divulga. Mas, assim, você não vê grandes empresas sendo punidas por isso ou grandes agências que fizeram algo que não é permitido pela lei sendo punidas. Não existe hoje ainda cases relativos a isso, de forma que você vê aparecendo toda hora. Pode ter acontecido um ou outro ali, mas não é algo... Esses dias, uma empresa chamada M. Dias Branco, a associação fixou em 5 milhões a multa, assim, sabe? Mas olha, sempre foi fixado, tinha uma construtora bem conhecida, acho que é a Cerel, não lembro nomes agora, enfim. Agora eu lembro esse case. Fixado em 10 mil. Então, tipo, sabe quando a multa vale a pena? Quase que o crime compensa. Sim, né? Isso, o crime compensa. Então sempre compensa. teve isso. Agora me parece que... Mas assim, acho que o primeiro passo foi dado, né? O Brasil sempre faz isso e demora um pouquinho. Então acho que a gente está caminhando, a gente não percebe isso, né? Tipo, nossa, agora o bicho pegou, não posso mais fazer remarketing e tal, esse tipo de coisa. Mas vai aos poucos. Acho que daqui uns 3, 4, 5 anos, pra gente é um puta desafio, mas acho que a gente vai encontrar caminhos, né? Eu acho que sim, a gente vai encontrar caminhos. Senão nós estamos fodidos. Não, total, né? Total. Mas acho que uma coisa que é importante também mencionar é quando você fala de dados, né? Às vezes a gente acha assim, não, privacidade, estão invadindo, estão pegando meu dado. Então, quem nunca, né? Tava ali, sei lá, conversando com a esposa, falando, nossa, eu tenho vontade de conhecer, sei lá, Fernando Noronha. E aí, cria um sonho teu, de repente começa a te aparecer um monte de anúncios de Fernando Noronha. Como que isso é feito? Você não entrou em lugar nenhum, você não pesquisou, você não deu os teus dados e começa a aparecer anúncios para você. Então, não vou entrar no mérito de como que isso acontece, mas isso acontece, está acontecendo. Então, há nitidamente uma invasão de privacidade. Sei lá, se isso é nítido, cara. Se é a tua Alexa que ouviu, se é o teu celular que ouviu, se foi o vizinho que entrou, né? Obviamente não é o vizinho, né? Mas cara, isso acontece. Mas daí o que acontece? Você, aí começa a falar, quer saber de uma coisa? É a hora mesmo de eu ir para Fernando Noronha. Aí você conversa com a tua esposa, chega num acordo, você entra naquele anúncio que você recebeu, você clica naquele anúncio, você vai até o site, você pesquisa e você compra a tua passagem para Fernando Noronha. Sabe o que acontece? Continua recebendo anúncios para Fernando Noronha. Então, é uma invasão de dados que nem para isso sabem fazer direito. Porque ele está gastando mídia com gente que já comprou para Fernando Noronha. Já foi. Tem que ir para outro. Só pelo endereço, né? Continua recebendo. Então, isso sim é o trabalho que eu falo assim, que o trabalho não para no momento que ele faz a compra. O trabalho também continua após ele fazer a compra,
Porque eu tenho que negativar essa pessoa, eu tenho que dizer assim, para todas as ferramentas que eu estou utilizando, exclui esse cara, né? Não façam mais para ele, porque não vale a pena. Esse cara já converteu, já é meu agora cliente. É a hora da Maldivas, agora é uma Maldivas. Eu vou gastar dinheiro com quem eu ainda quero converter, já abriu o bolso, sabe? agora Cancún pra cima desse cara. O melhor cara que eu vi explicando isso, assim, não o melhor, mas que eu quis acreditar nele, assim, e até hoje eu acredito. Foi um cara de software do Google, não recordo, assim, mas ele contando que, puta, cara, a gente não faz isso. Daí, mas como é que vocês não fazem, né? Tudo isso aqui acontece e já tem comprovado que eu tava falando aqui no celular, a gente brinca e tal. Ele falou assim, cara, por que a gente não faz? Primeiro que o consumo que nós teríamos... Imagina ficar 24 horas monitorando você, né? O quanto a gente teria que de trafegar de dados. A gente não tem essa internet não existe, entendeu? É um volume muito grande. O cara contou lá e tal, até faz um pouco de sentido. Ó, por exemplo, 5G chegou agora, o cara teria que trafegar aquilo, sei lá, em 3G, em 4G, a velocidade para aquilo acontecer não existia. Aí o que ele fala assim, tá, mas por que isso acontece? Ele fala assim, cara, você vai dar risada, mas a gente conhece, e eu achei interessante porque, de fato, eu não vou lembrar o nome da página agora, o Mar talvez lembre, que você coloca Google, tipo, como se fosse o meu Google, e ele tira, assim, coisas que nem você sabia que você tinha pesquisado. Então, o que ele fala assim? Nós somos muito preditivos. Então, eu consigo influenciar você, tem até lá no Netflix aquela série, a querer ir para Fernando de Noronha, mesmo que você nem saiba ainda. Pela análise que eu consigo, pelos dados que você me dá e pelo comportamento que você consome. Certo? Aí eu consigo saber, esse cara aqui, puta, velho. É mais ou menos como você pegar a tua mulher e falar assim, putz, sei que minha mulher vai querer comprar uma roupa dessa marca ou aquela bolsa daqui a umas 3 semanas. Eles têm essa capacidade, por causa da leitura que a gente mesmo dá e que a gente não percebe. Para a gente é muito automático, a gente não percebe isso. Ele falou, então não há necessidade de captar esses dados. Mas isso aí não deixa de ser verdade, isso, mas acho que não explica, né? Porque até tem aquele livro que a gente já leu, já deve ter uns bons anos, que é O Poder do Hábito lá, né, do Charles Duhigg, que ele explica isso, que acho que é Target nos Estados Unidos, preveu que a mulher ia ficar grávida e tal. Tem vários cases disso, né? A mulher começou a comprar tal coisa e ela não sabia que estava grávida. Nessa linha de raciocínio. E a Target mandou, acho que é Target, posso estar falando errado, mas acho que é. São vários cases, né? Tem vários cases disso, né? De mandar uma promoção de carrinho de bebê, mas eu não tô grávida. Fralda, né? Por causa de comportamento. Mas isso não explica como que aparece um carro que você nunca pesquisou, uma boia. Cara, eu já com meus amigos bêbados, a gente já fez pesquisa, vários testes disso aí. E sempre dá certo. Começa a falar boia rosa de unicórnio, boia rosa de unicórnio. Cara, como é que o cara vai prever que era boia rosa de unicórnio? Já vi anúncio de boia rosa de unicórnio. Não dá, né? Mas é exatamente isso que, assim, a gente fica... Claro, a gente sabe como isso deve ser feito, mas isso não cabe à nossa esfera aqui, nós muito menos como agência, né? Porque a gente recebe isso tudo dentro de uma plataforma que você contrata e que são os caras lá de fora que fazem essa... A gente não tem acesso. Não é assim, mas a agência sabe. Não, a agência não sabe. A agência compra uma determinada exposição para um determinado público e seta ali as variáveis, e isso ela tem que saber fazer muito bem, setar essas variáveis, ela é paga para isso, para saber muito bem. E a partir daí o próprio veículo trabalha com os dados que ele busca em algum lugar. Sim. E esse é o tipo de informação que se eu fosse, sei lá, o CEO do Facebook, assim, ou do Google, eu falaria, cara, essa informação, essa verdade aqui, só eu mais meus 2 best friends vão saber. Aquele CEO do Brasil, ele nunca vai saber disso, tá ligado? Porque, vamos falar a verdade, né? Se os caras fizessem esse negócio tem processos, tem um monte de coisa focada em cima desse assunto, então não cabe nós mortais aqui entender como é que eles fazem isso, né? Mas que né? Então, o que a gente tem que, como agência, se precaver para não entrar nesse mesmo modelo de ferir alguma privacidade no trabalho que você faz. E aquele case da Havan, que você, eu não sei se você estava lá. Cara, só uma curiosidade rapidinha, né? O meu Google, se ele estiver me ouvindo, tá fudido, mano. Porque eu sempre falo que não vou comprar nada. Eu falo, não, tá louco? Não vou. Só compro o necessário. Então, meu Google já tá. Cara, para de ouvir esse cara, que esse cara não quer gastar porra nenhuma. Cara, 10 anos tentando converter, tá fudido. Tá de boa, né? Eu achei bem legal até por causa dessa questão de tráfego físico, né? O case da Havan lá. Que teve a estratégia Omnichannel que a Jagafly fez para a Havan. Eu não sei exatamente qual foi as ações, mas o resultado foi que mais de 1.800.000 pessoas tiveram impressões, né? Mais de 1.800.000 impressões, mais de 41 mil cliques nos anúncios e mais de 13 mil visitas às lojas físicas naquele mês. Eu achei muito interessante e daí esse que era o ponto, né? Como é que você sabe que aquelas 13 mil vieram daquela campanha, né? Fiquei me perguntando. Tudo através com dados, né? Você consegue ver quem você está impactando com aquela campanha, quem é que esteve na loja. Então tem uma série de dados que você consegue bater que você não fere
a experiência de ninguém. Tipo, pela compra, por quem comprou versus o perfil online, algo do tipo. Isso. Essa Então, que é a forma essa que é a você informação que o teu cliente tem na mão. Né? Você trabalha com a informação que o teu cliente tem na mão. O que eu sou completamente contra é você trabalhar com informações que não são dadas para o teu cliente e que você vai buscar em outros lugares que não são lícitos. Então, a informação da compra, o teu cliente tem. Sim. Se ele está preparado para trabalhar com essa informação, sabendo que aquela pessoa foi impactada, foi na loja e comprou, tá perfeito. Aquilo que é o consentimento, né? É de boa, né? Quando você vai na van, você passa os teus dados, porque quer fazer um cartão da van e tal. Então você, né, se propõe você fez a compra, é consentido, né? É por óbvio. Você estabeleceu uma relação com o teu cliente. A gente só pega essa informação e fala, bateu aqui, hein, cara. E acho que meio pelo consenso, ninguém acha ruim isso. Né? Fala, não, tudo bem, ok, mas concordo perfeitamente com você. Aí outra técnica muito utilizada que é você expandir isso. Então você sabe exatamente o perfil das pessoas que foram atingidas por aquela campanha, entenderam que aquilo lá era algo que eles estavam buscando, então foram atrás, foram até o ponto de venda, buscaram o produto e realizaram a compra. Aí você entende, então agora eu entendi exatamente quem está atrás desse produto. E a gente volta, né, os canhões de mídia para atingir esta pessoa que também tem um perfil semelhante àquela que fez a compra. Que é o que a gente chama de lookalike. Ou seja, você pega um determinado perfil, entende que aquele perfil é o teu cliente ideal e você começa a expandir para várias outras pessoas que se encaixam dentro daquele perfil. E isso, até eu ia fazer essa pergunta uma hora e acabei esquecendo. Vocês não acham que em algum momento o próprio Facebook ou o Google vão excluir uma boa parte das agências? Porque acho que o pequeno negócio, que não tem como ter uma agência, já faz o automático ali, o impulsionamento, enfim, das mídias e tudo mais. Mas será que isso não é uma realidade que vai acontecer também no nível mais corporativo? Já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Eu acho que no Facebook está horrível. Eu acho que como relacionamento, sim, antigamente qualquer grande anunciante ou até o pequeno anunciante que tivesse que se relacionar com esses grandes veículos, ele não conseguia fazer isso diretamente. Então, hoje o pequeno ainda não consegue, mas o grande já está conseguindo. Já é chamado para os eventos, já está ali participando. Toda e qualquer novidade desses grandes veículos, eles já divulgam para esse cliente, para esse anunciante. Então, isso já está acontecendo, existe uma aproximação. Vai tirar a agência? Acho muito pouco provável, porque alguém vai ter que operar. Alguém vai ter que setar essas variáveis que eu falei. Alguém vai ter que pegar o resultado de uma campanha e criar a próxima. Isso, nenhum desses veículos é capaz de fazer sozinho. Né? Então, isso não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, de a agência não ser envolvida. O que vai acontecer é que o próprio veículo está mostrando o valor dele para o anunciante, de forma que o anunciante entenda o valor de investir naquele veículo. E a agência, antes cabia a agência fazer isso. A agência aproximava o veículo do anunciante. Sim, faz sentido. E ele por isso que esse agenciamento, porque a agência mas essa automatização, será que não consegue chegar nesse nível? Cara, já teve. Tem um ponto, o cara literalmente vamos pegar um nível absurdo, assim, né? Pegar a van, o case de vocês. O gestor de marketing interno da van falar, hoje eu quero investir 10 mil reais para vender mais carrinho de bebê. Só falar para o Google, Google, quero vender carrinho de bebê, tenho 10 mil reais. Ok. Aperte o play aqui e esse carrinho vai ser vendido e a gente faz o resto. Será que não vai chegar nesse nível? Olha, eu vou dizer assim o que eu vejo hoje. Hoje a gente está muito longe ainda disso porque a gente tem a mídia programática, que você, através da mídia programática, você consegue setar alguns parâmetros e o próprio veículo, né, com todo esse poder de processamento que eles têm, ele consegue ser muito assertivo naquilo que ele entrega. Então, ok, isso já melhorou muito. Não tem mais ser que aquele especialista de mídia, que ele pegava item a item, subia listas, fazia, né, toda aquela composição. Então, a mídia programática já permite alguma coisa nesse sentido, mas está longe do veículo conseguir entender todo o resultado que ele criou dentro da cadeia do cliente. Isso só a agência é capaz de fazer. Tem uma inteligência ali que ela não é ainda automatizável do jeito que você está pensando, que é complexo, porque principalmente a parte criativa, né? Ela tem parte muita gente acha que o marketing é uma ciência exata, e não é. Ele não é uma ciência exata. Tem partes do marketing são ciência exata, tipo isso, né? Mídia programática e tal. Mas quando você vai desenvolver um criativo, é muito louco. Você não consegue ter uma consistência. Fala assim, aquele que deu certo mês passado, agora repete ele que ele vai dar certo esse mês. Ferrou, já tem que desenvolver algo novo. E aí você tem que pegar o timing do mercado, o contexto. Então, para as pessoas irem para a loja da van, a promoção provavelmente não foi a mesma, né? Teve que ir alternando, teve que ir fazendo testes, pegando pessoas que... É muito teste, é muita variável para poder analisar. Então, é muito complicado. E aí, você me lembrou de um ponto aqui que acho que
que o Selmar, não sei se você lembra, acho que deve lembrar bem nessa época, o Google fez várias tentativas, eles já desenharam em vários momentos isso. O próprio Facebook também, de tornar... tanto que a gente assim, né, tinha acesso impulsando isso aqui, o tempo todo aparecia pra gente. Você percebeu que cada vez menos isso, aquele formato em que a gente mesmo faz, né, a autogestão ali da ferramenta foi sumindo um pouquinho. O Google teve uma época que ele fez lá o Ads Express, daqui a pouco o Ads Express sumiu, que era tudo para simplificar. Daí o Facebook também veio numa linha falando, não, pô, você mesmo impulsiona. Até hoje tem, assim, mas é até difícil de você achar. Por quê? Porque eles entenderam que, puta, cara, na verdade, ao invés de eu ganhar mais, eu tô perdendo, porque aí não tenho ninguém que saiba administrar aquilo, gerar valor, ferrou. E aí, puta, a conta não fechava. Vi até um americano lá falando sobre isso, sobre essa, não regressão, mas essa mudança de posicionamento deles, para não eliminar o intermediário, mas sim tornar aquilo, dar mais capacidade de informação, mais dados, munir o estrategista de informação para que ele sim possa gerar um valor animal, como o Selmar colocou, e aí aumenta, né, o investimento dele. É trazer, e eu acho que isso vem de encontro, o cara trouxe de uma maneira muito assertiva, ele trouxe assim, cara, isso é que fez com que a mídia tradicional migrasse tanto para o digital e superasse, não sei se o número está correto, mas superasse a barreira dos 50%. Eles achavam que isso ia acontecer por inércia. Não, beleza, tá todo mundo pro digital, vamos lá. Só que teve que ter muito dado e aí o humano colaborou pra caramba. Então não foi só o Google, foi os estrategistas falaram, pô, cara, isso aqui funciona, isso aqui fecha a conta. E o último ponto que é interessante, cara, assim, não sei se lá na Gigafy acontece muito isso, mas é muito comum, a gente já fez isso várias vezes. Quando você liga, por exemplo, para um Google, tem um restaurante, você liga lá pro Google e fala assim, então daí eles fazem primeiro um atendimento super legal. Então a tua campanha precisa fazer tal coisa aqui. Liga pro Google? Você liga para pedir uma assistência de alguma coisa, um detalhezinho, uma coisa na conta que não está funcionando, tal, eles atendem super bem. Só que o Google é muito vendedor. Os caras são foda, eles são muito vendedor. E aí eles vão falar para você assim, faz essa campanha aqui, ó. Faz isso aqui, faz esse ajuste. Até hoje não teve nada que eles recomendaram estrategicamente que tenha funcionado. Pra gente, nunca funcionou. Os caras não sabem. No começo eu achava, falei, pô, cara, os caras não sabem o que estão fazendo. Não é porque o cara não conhece o teu mercado. Então esse conhecimento de mercado ainda parece que a ferramenta é tão foda a ponto de ela, puta, conecto tudo aqui, eu já sei como é que faz para vender, já peguei a tua mãe aqui, malandrão, e agora vou aplicar, vou entregar o produto pronto. Só que aquilo muda, sabe, piscar de olhos já era, aquilo que você estava fazendo não funciona mais. Vou dar um exemplo de um case muito legal que é uma agência trabalhando junto com um varejista super grande. E o varejista com problemas de venda mesmo, né? Não é assim, não era de impacto, não era de gerar alcance ou fazer que as pessoas viessem até a loja. Era vender determinados produtos. Por quê? Porque tinha uma questão que o produto tinha mais em estoque, tinha um produto que chegou e não tinha quase saído, então eles precisavam fazer uma promoção em cima daquilo. Se a agência não estiver do lado desse anunciante, entendendo essa missão, não vai ser o veículo que vai resolver o problema dele. Então é a agência que entende qual é o desafio, qual é a promoção, sugere uma precificação diferente, sugere uma estratégia comercial. É a agência que faz esse trabalho. Então, hoje eu não vejo como substituir o papel da agência. O que vai acontecer é que cada vez a agência vai ficar menos laboral, ou seja, menos de apertar botões, e vai ser cada vez mais estratégica. Mais com dados. Por isso que o Martech hoje é a principal bandeira que as agências digitais e de performance têm, que é como é que eu faço que o marketing e mais a tecnologia tem um casamento perfeito e eu trabalhando com dados eu entrego algo mais relevante para o meu anunciante. E daí ainda mais agências pequenas vão perecer no meio do caminho. Porque, de fato, estratégico é difícil pra caramba entregar e aí que entra o movimento de consolidação de agências que a gente vê acontecendo todo santo dia. Agências se juntando, agências com uma determinada especialidade se juntando com outra especialidade, para você ter uma musculatura e condições de competir nesse mercado. Cara, a gente tem uma porrada de tema que a gente podia trazer aqui, na verdade, é sempre assim, cara, quando o papo é bom, a gente usa 10% da pauta, né, cara? Ficar uns 3 dias aqui batendo papo. Mas eu queria finalizar só com um pouquinho da tua visão interna, olhando como o Gigafy, de aquisições, assim, tipo, pra onde que vocês estão olhando agora em termos de mercado, assim, quando é que vocês vão fazer uma proposta na TreeMind e tal? Perguntas gerais, assim, de final. Não, mas é verdade, pra onde que essa tua posição como CFO e principalmente nessa questão de crescimento inorgânico via aquisições, para onde que a Gigafy está indo e para você dar uma visão para a gente? Eu acho que existem teses muito, muito fortes, né, de complementariedade, de buscar business que sejam complementares àquilo que a Gigafy já tem. Acho que a gente não entende que teria muita razão de fazer uma aquisição ou fazer uma junção com determinado negócio que a gente já faz. Eu acho que não seria esse o caso. Então, o que a gente busca hoje são
empresas ou agências ou empresas de tecnologia que tenham algo complementar ao nosso portfólio que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então, a gente entende que a gente é especialista no mundo digital, a gente é especialista em performance, e a gente quer que empresas que tenham também especialidades correlacionadas, como, por exemplo, especialistas em integração de e-commerce, especialistas na parte de CRO, especialistas em qualquer uma dessas funções que tem ao redor do mundo de performance, que a gente possa trazer e possa fazer parte do grupo. Porque a gente entende que cada vez o grupo ele tem que estar com um portfólio mais amplo para fazer frente aos outros grandes grupos que existem por aí. É aí sim que a gente entende que vai ser nosso ataque e nossa defesa num momento como esse, que a gente vê uma consolidação muito forte, uma oportunidade de cada vez estar trazendo pessoas especialistas para dentro do grupo. Muito bom. Então, para você que está aí, né, procurando um grande player para te comprar, que está querendo aí fazer a sua saída do seu negócio, busque o Russellmar. O Russellmar está comprando empresa no mercado. O CEO da Gigafly, que é o Gustavo Hanna, até me mandou uma mensagem hoje, antes de eu vir para cá, inclusive. Ele falou, cara, eu não estou dando conta da quantidade de e-mails de advisors mandando aqui, analisa aqui. Porque a partir do momento que você abre esse precedente e você se passa a ser um grupo comprador, automaticamente as pessoas falam, opa, né? pô, Gigafly, você bota a mira nas tuas costas, né? Aí eles começam a procurar, né? Então a gente está analisando muitos negócios. Tem um dos negócios agora que a gente está fazendo, inclusive, já a diligência, né? O due diligence, exatamente nesse momento, se tudo der certo, se tudo estiver certinho, dentro daquilo que a gente já estabeleceu os moldes, vai ter uma nova aquisição, agora logo na sequência. Então, tem processos mais robustos, com grandes grupos também acontecendo. Então, é um momento aí de muita agitação no mercado e a gente não parou. A gente continuou olhando para todas as possibilidades possíveis. Animal, cara. E tem alguma pergunta final? Vamos fazer a minha última estratégica aqui e vamos partir para finalmente. Porque, cara, de fato, não podia ficar aqui pelo menos umas 2, 3 horinhas, né, cara? Eu queria que você desse uma dica final para o nosso parceiro empreendedor de agência de marketing mesmo, pequena. Esse cara que a gente tá falando aí, que tá tentando precificar, que tá tentando gerenciar o negócio dele no meio desse mundo que tá mudando a cada 15 minutos, muda o código do Facebook, muda a regra do Google, enfim, e o cara tá tentando, enfim, sobreviver nesse mercado, né? Queria que você finalizasse com essa, tipo, 1 ou 2 dicas que você daria, cara, que algumas chavinhas que ele tem que virar, às vezes, para que o negócio dele não só fature ou ganhe prêmio do leão, de não sei do que, lá de Cannes. Mas que ele também ganhe dinheiro, né? Eu acho que para esse que está começando agora, ou aquele empresário de publicidade que está montando seu negócio, eu acho que ele pode muito bem caminhar em alguma especialidade, não tentar abraçar o mundo e não tentar ter todo o portfólio que as grandes agências têm. Acho que isso é um erro. Ele vai ter que ter uma equipe robusta, talvez ele não tenha trabalho para essa equipe toda, e aí o custo aumenta, você não consegue dar vazão. Então, a especialidade, a ponto de você conseguir fazer mais com menos, é o caminho que ele tem que buscar. Qual a especialidade? Só ele pode saber. Ele pode entender que o caminho dele é o CRO, é o CRM, é essa sopa de letrinhas que a gente vê aí pelo mercado, que ele tem que se especializar em alguma coisa e começar a ser reconhecido. Participar de eventos, estar em evidência. Então, não adianta ele ficar tímido. Ele é uma agência, entende comunicação, mas tem que ter alguma especialidade para que as pessoas comecem a ver valor no business dele. Muito bom, cara. Ótimo. Para quem quer conhecer um pouquinho mais aí não só da Gigafly, mas também como do teu trabalho, né? Eu sei que você tem uma porrada de... A gente começou a timeline dele. A gente nem conseguiu terminar de tão grande que ela é. A gente tá 10 anos atrás na timeline do cara, pra você ver como é que o cara faz coisa. Mas até para quem quer se conectar um pouquinho mais com você, né? Eu sei que você faz mentoria, advisor de outras empresas, enfim, te conhecer um pouquinho mais e também conhecer um pouco mais da Gigafly. Qual são os melhores canais? Bom, pode entrar em contato comigo na própria LinkedIn mesmo, que acho que é o melhor contato aí, que toda a parte de profissional eu centralizo lá. E me seguir por lá. Não vai ser difícil de achar, porque esse nome é o único no mundo. Eu descobri isso há pouco tempo. Russellmar não tem mais ninguém no mundo. Caramba! Não tem mais ninguém no mundo?
E para encerrar aqui, só para dizer que os meus pais, assim, já sabiam que eu ia ser... estar vinculado a coisas criativas, sabe? Porque já foram desde ali, né? Foram muito felizes na criação dos nomes. Então, os meus irmãos são Rubemar, Rudimar, Ruimar e eu, Roselmar. Então, extremamente criativos, né? Tinha uma linha editorial ali. Tinha. Ru, o começo do meu nome, é do meu pai Rubim. E o Mar é do Maria, minha mãe. E aí todos os filhos começam com Ru e com Mar só muda o meio. Fica fácil pra dar o nome. Claro, que se atrapalha até hoje. O pai e a mãe chamam os filhos tudo nome errado até hoje, mas tudo bem, né? Chamar de Ru vem todo mundo. Naquela época também você nem tinha ecografia, nada disso, né? Então, quando nascia, você descobriu o sexo. Esse aí é o Ru também. O Mar, alguma coisa aí. Tal, e dá mesmo nome. Eu quis sair isso na hora. Então, uma ideia aí, ó. Então achou lá. Deus é mais do mundo. O filho do Gui tá pra nascer agora. Então. Se achar lá na internet, Roselmar sou eu mesmo. Se for coisa errada, sou eu mesmo. Se for coisa boa, sou eu mesmo. Não tem pra onde fugir. Muito bom. Pra receber. Gui, quais são os recados paroquiais finais aí? Cara, semana que vem temos o André, né? O André Silvestrini, que ele é gerente sênior da Femex, nascido em Singapura, plataforma com mais de 5 milhões de usuários aí de negociação de criptoativos. Então vamos descobrir um pouquinho desse universo aí, se tá valendo a pena, os criptoativos ainda andam. Se é um negócio. Né? Não andam num momento muito bom. Vamos entender como é que tá esse jogo aí, se tá fazendo sentido a gente continuar investindo ou não. Não, na verdade, legal. Pra quem é fã de esporte, né, vê que cada vez mais a gente vai perder os nossos anunciantes normais e os anunciantes de cripto estão tomando, né, cara? Crypto.com, plataforma de apostas. E não é só criptomoeda, a gente tá falando também de NFT, que é outro token interessante pra entender como é que funciona. Dentro desse mundo de marketing, que é o nosso papo de hoje aqui, cara, você vê grandes arenas, virando a arena do Miami Heat, que eu acompanho pra caramba, virou FTX Arena, que é uma exchange também. A Crypto.com tá patrocinando todo mundo agora. Enfim, esses caras aí, pra ter um bom cliente pra ter. Sem dúvida, é verdade. Tá investindo um pouquinho, né? Muito bom, galera. Pra você que tá ouvindo, não deixa de seguir a gente, curtir esse episódio, indicar, né? Se quer ter algumas ideias diferentes, ou pra aquele teu amigo que tá querendo empreender nesse ramo aí, aquele teu amigo marqueteiro, né? Que quer ganhar um pouquinho mais de pila no final do mês, indica esse episódio. E é isso aí, é um episódio novo toda semana no melhor estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu! Um abraço.